Já a seguir, o Semanário Económico. BNI, milhões de braços, uma só força. Boa noite, está na hora do Semanário Económico. A partir deste momento fazemos uma ampla atualização sobre os assuntos correntes da economia de Moçambique, mas também alguns desenvolvimentos no plano internacional. Vamos então ver a nossa escalada para hoje, chamando agora a sua atenção para as manchetes da presente edição. A Reunião Nacional de Planificação marca arranque da elaboração do Plano Econômico, Social e Orçamento de Estado para 2026 e reafirma a centralidade do planeamento como pilar da governação. Queremos aqui frisar que esta alocação teve como base as prioridades identificadas no PQG para o período 2025-2029, tendo como foco as metas e os resultados esperados no fim do quinquênio. Novo ciclo de investimento da CFM Logistics visa estruturar capacidade nacional para responder ao setor de petróleo e gás. Naquilo que é a expectativa, com base na decisão do governo da CFM Logistics participar dos serviços marítimos offshore, espera-se de nós um investimento avultado. Nós já desenvolvemos um plano estratégico, já temos indicações de o que é necessário e estamos a preparar nesta linha. A abordagem do Banco Standard Bank alia financiamento, formação e transformação de mentalidades, promovendo uma cultura de risco moderna e estruturada. Todas as empresas que são criadas têm um propósito e o foco no crescimento. Obviamente que no processo de criação existem riscos que estaremos mais atentos a eles, que seriam riscos financeiros, riscos estratégicos, mas no decorrer do exercício econômico, do exercício profissional, existem riscos que vão surgindo e que as empresas precisam estar atentos a estes riscos. Nós identificamos uma fragilidade transversal às pequenas e médias empresas na gestão de alguns aspectos, como gestão de riscos, literacia financeira. Nós entregamos as masterclasses partilhando o conhecimento que o banco tem, junto aos seus especialistas, colaboradores do banco e também os nossos parceiros. A Jaibanga destaca Moçambique como o país com maior potencial para liderar o setor energético na África Austral. And frankly, in this part of Africa, nobody has the capacity or capability to do what can be done with the assets of this country. Este é o Semanário Económico. Vamos então conhecer um pouco mais de detalhe dos aspectos que estão por detrás ou que justificam esta chamada nas manchetes para a presente edição do Semanário Económico. Começamos desde logo pela visita do presidente do Grupo Banco Mundial na última semana a Moçambique, uma visita revestida de todo um simbolismo, não seja porque o Banco Mundial é o principal parceiro de apoio ou de financiamento ao desenvolvimento em Moçambique. I think all this put together is like an orchestra which is playing a good music. You have to play many instruments to make the music work. And I think that's the partnership that we are discussing. It's not the only thing we will do with Mozambique, but it is probably the single most important one. There are opportunities in tourism,
there are opportunities in the economic corridors, and there are opportunities with skilling for young people. O governo anunciou que tenciona implementar um novo paradigma de planificação dos esforços de desenvolvimento do país. Isso mesmo ficou vincado nesta primeira reunião nacional de planificação do atual ciclo governativo, reunião que se realizou na última semana na província de Maputo, no qual o timoneiro desta instituição, Salim Valá, delineou os aspectos mais fundamentais relativamente à forma como se pretende conduzir, controlar e efetivar efetivamente este processo de planificação econômica e de desenvolvimento socioeconômico de uma forma geral. O MPD procura afirmar-se como uma espécie de tanque de pensamento estratégico sobre a planificação e desenvolvimento. Deve conseguir enxergar o que está por trás da montanha, fortalecer a capacidade de previsão e de antecipação e pretende ser um centro de análise, debate e contribuir para delinear trajetórias de desenvolvimento mais promissoras, mantendo uma interação permanente com as várias forças da sociedade, em particular as universidades e os centros de pesquisa. A CFM Logística vai ser consolidado como braço logístico do governo no que diz respeito à cadeia de valor da indústria de petróleo e gás, tendo reativado as operações no que diz respeito aos serviços marítimos no porto de Pemba. O evento foi realizado na última semana e serviu para a CFM Logística indicar que, para além do porto de Pemba, está neste momento a consolidar uma série de investimentos com vista a assegurar uma relativa soberania logística em Moçambique. A CFM Logística está quase há um ano e meio, portanto, de janeiro de 2024 para cá. Então, a sua intervenção foi primeiro aqui, prestando um serviço mínimo, passou para Nacala a fazer o serviço marítimo, agora volta para Pemba, para fazer não só a logística, mas também, portanto, o serviço marítimo. E por essa via, a CFM Logística está lá para contar com aquilo que é o conteúdo local aqui em Pemba. E isso vai mexer com a dinâmica daquilo que é a economia, portanto, regional e, acima de tudo, local. Por via do emprego, por via das parcerias locais e, acima de tudo, aquilo que é o negócio para aqui e daqui. No desenvolvimento empresarial, o enfoque nesta edição para as PMEs, num aspecto que tem sido crucial nos esforços de sustentabilidade do nosso tecido empresarial de pequena e média empresa, que tem que ver com os aspectos à volta da gestão de risco. O assunto foi destacado no Masterclass organizado pelo Standard Bank, no qual os líderes das pequenas e médias empresas, os empreendedores ou os empresários nesta dimensão foram confrontados com a pertinência de olhar para a gestão do risco como um fator crítico de sucesso e não um obstáculo ao próprio crescimento empresarial. A gestão de risco é uma das masterclasses principais que nós entregamos. Junto a esta masterclass, apoiamos o empreendedor a identificar os riscos inerentes ao seu negócio, a pensar em possíveis controles e mecanismos para mitigar estes riscos e até explorar potenciais soluções de transferência destes riscos para outras entidades, como por exemplo as seguradoras. Estas então as histórias para conhecer os desenvolvimentos já a seguir na presente edição do Semanário Econômico. Vamos fazer uma breve pausa, retomamos para esta escalada informativa na qual não deverá perder o mínimo detalhe. A sua atenção e até já. Você está com o Semanário Econômico. O que é orgulho? Orgulho é nascer no mesmo ano em que uma grande nação se ergue, fruto de um processo que abriu caminhos para a soberania e o desenvolvimento do país e da região.
pode ser também a capacidade de superar adversidades e seguir em frente. O maior de todos é de ser moçambicano, crescer e compartilhar os frutos disso com toda a nação. Orgulho é transformar vidas e ser um dos maiores pilares para o crescimento da economia nacional. Unir nações, fortalecer a integração regional, levando energia para o desenvolvimento nacional e para países vizinhos e garantindo um futuro sustentável. Orgulho é celebrar 50 anos de uma empresa estratégica e estruturante para o desenvolvimento de Moçambique e estabilidade energética nacional e da África Austral. Kahora Bassa, 50 anos. O orgulho de Moçambique. Banco Mundial promete apoio técnico e financeiro à diversificação energética da HCB e à construção de Mpandankua. O presidente do Grupo Banco Mundial esteve de visita de 2 dias a Moçambique, no qual interagiu com os mais diversos setores socioeconômicos, desde o presidente da República e também visitas a empreendimentos estratégicos, com destaque para a visita que efetuou à barragem de Kahora Bassa, que serviu também para a oportunidade de definir aquilo que é a perspectiva do Banco Mundial relativamente ao desenvolvimento do setor energético nacional. A recente visita de Ajay Banga, presidente do Grupo Banco Mundial, à hidroelétrica de Kahora Bassa, marcou mais do que um gesto simbólico. Foi um sinal inequívoco de que Moçambique está no centro das atenções internacionais como potencial potência energética da África Austral. Acompanhado pelo presidente da República, Daniel Chapo, Ajay Banga visitou a barragem de Kahora Bassa, onde manifestou entusiasmo com o que classificou como condições únicas em África para a geração e exportação de energia limpa. I think this is a real opportunity to not only see and understand what has been done 50 years ago, which now can be the basis of the next set of investments. We are discussing with the government of Mozambique the idea of investing in another 1,500 megawatts downstream from here, a cascade. It is to make Mozambique an energy powerhouse and make it the energy back office of the southern part of Africa. And I think that is a real opportunity and something we should work on together, not just with public money, but with public-private partnerships done the right way. A HCB apresentou ao líder do Banco Mundial os seus principais projetos estratégicos para diversificar a matriz energética, designadamente a Central Norte e o Parque Solar. O PCA da HCB, Tomás Matola, destacou que estes projetos visam modernizar infraestruturas críticas e responder à crescente procura nacional e regional por eletricidade fiável. A initial of hydroelectric at Kahora Bassa, what means Kahora Bassa power plant. So our plant has 5 vertical generator units. Each one produces 450 megawatts. That's why in total we have 2,075 megawatts of capacity. A estes investimentos junta-se o emblemático projeto de Mpandankua, avaliado em pouco mais de 5 mil milhões de dólares, com capacidade para gerar 1.500 megawatts até 2031. O projeto será desenvolvido sob um modelo BOOT, Build, Own, Operate and Transfer, com uma duração de cerca de 30 anos, envolvendo uma parceria entre o Estado, EDM e HCB com 30% e investidores privados com cerca de 70%. Ajay Banga confirmou que as agências do Grupo Banco Mundial estão prontas a atuar de forma coordenada. With our IFC, we can bring project design, equity financing and debt financing.
With IBRD, we can bring a partial risk guarantee. With NIGA, we can bring a political risk insurance. And of course, with IDA, we can bring concessional financing for the transmission and also for the project design and the project preparation. And I think all this put together is like an orchestra which is playing a good music. You have to play many instruments to make the music work. And I think that's the partnership that we are discussing. It's not the only thing we will do with Mozambique, but it is probably the single most important one. Banga acrescentou que a cooperação não se limitará ao setor público, mas será fortemente ancorada em parcerias público-privadas com o objetivo de acelerar o acesso à energia, promover a industrialização e consolidar Moçambique como fornecedor regional de eletricidade. O presidente da República, Daniel Chapo, reiterou que a visão do governo é posicionar Moçambique como hub energético regional, baseado numa matriz diversificada. Para Chapo, esta transformação energética representa uma via crítica para a emancipação econômica do país, reduzindo a pobreza energética, gerando divisas através de exportação e criando uma base sólida para o crescimento industrial sustentável. Portanto, nós estamos neste momento a trabalhar com o Grupo Banco Mundial, porque através do AFC, que faz parte do Grupo Banco Mundial, podemos ter uma parceria público-privada, como disse muito bem aqui o Sr. Presidente do Banco Mundial, e outros parceiros do Grupo do Banco Mundial, que podem vir investir nesta matriz energética toda que estamos a falar. Produzir energética através de centrais hidroelétricas, de centrais solares, de centrais a gás, de centrais também a vento, portanto centrais eólicas. Por isso quero mais uma vez agradecer aos nossos amigos de comunicação social por nos acompanharem nesta visita e agradecer mais uma vez pelo excelente trabalho que vocês têm feito para mostrar à nossa população a nível doméstico, mas também a nível internacional, a visão que nós temos para desenvolver Moçambique nos próximos 5, 10 anos. O reforço da capacidade de geração e transmissão energética a par de investimentos em infraestruturas e redes regionais poderá fazer de Moçambique um pilar estratégico da SADC, respondendo à crônica escassez de energia em países vizinhos. Além disso, a aposta em fontes renováveis e diversificadas alinha-se com os compromissos globais de transição energética e combate às alterações climáticas, tornando Moçambique um ator-chave nos fóruns internacionais de desenvolvimento sustentável. As declarações de Ajay Banga e os compromissos firmados com o governo revelam uma visão convergente e pragmática. Moçambique não é apenas detentor de potencial, é hoje uma plataforma concreta de investimento energético com impacto regional e global. A aposta na diversificação energética e nas parcerias transformadoras poderá ser o elemento catalisador para a verdadeira independência econômica do país. E tudo indica que, com os instrumentos certos e uma orquestra afinada, a Sinfonia Energética Moçambicana está apenas a começar. CFM Logistics relança serviços marítimos com rebocador e barco-piloto após longos meses de inatividade portuária em Pemba. O porto de Pemba, em Cabo Delgado, voltou a respirar após meses de letargia operacional. Com o impulso da CFM Logistics, a infraestrutura voltou a ganhar alento e retomar os seus serviços marítimos. Foi produto de uma intervenção de cerca de 3 milhões de dólares empreendidos pela CFM Logistics, que adquiriu os equipamentos indispensáveis para que a eficiência operacional e a capacidade funcional desta infraestrutura voltasse ao porto de Pemba, cumprindo assim e assumindo também a CFM Logistics este seu papel de braço logístico do Estado orientado para a indústria do petróleo e gás. Foi num ambiente que marcou efetivamente a viragem de página no porto de Pemba. A ação da CFM Logistics reverte um cenário de retração portuária que inquietava empresários, operadores e líderes locais em Cabo Delgado. Com a paralisação do rebogador Pungue, Pemba deixou de atrair navios, o volume de cargas caiu e as oportunidades evaporaram. A CFM Logistics respondeu com uma solução concreta,
investindo cerca de 3 milhões de dólares numa retoma operacional que devolve previsibilidade, segurança e eficiência às manobras marítimas. Mas os responsáveis da empresa sublinham: este é apenas o início. A nossa visão é uma visão no sentido de que, para o futuro, temos que gerar mais investimento. Aquilo que nos espera, não só em Pemba, mas também em toda a região da Bacia do Rovuma, é muito mais investimento do que nós estamos a fazer hoje. Nós temos um plano de negócio nessa perspectiva, a pensar nessa perspectiva, e temos a certeza de que estamos preparados para fazer muito mais investimento do que estamos a fazer, e esse investimento será necessário. Só para dar um exemplo, naquilo que é a expectativa com base na decisão do governo da CFM Logistics participar nos serviços marítimos offshore, espera-se de nós um investimento avultado. Nós já desenvolvemos um plano estratégico, já temos indicações de o que é necessário e estamos a preparar nesta linha. Portanto, estamos preparados para crescer. Crescer em Nacala, crescer em Pemba, crescer em toda a bacia do Rovuma, em toda a região do Rovuma, mas também crescer em todo Moçambique com todo o investimento que for necessário para que possamos ser um verdadeiro provedor de serviços e, no final do dia, gerar riqueza e gerar felicidade para o país. Na indústria energética, os serviços marítimos não são apenas operacionais, são estratégicos. Rebogadores e barcos pilotos são indispensáveis para garantir que embarcações de grande porte atraquem e desatraquem com precisão, sem riscos e com total controlo. Quando faltam, o porto para, e com ele toda uma economia local. A introdução dos meios residentes pela CFM Logistics devolve competitividade à Pemba. Navios voltam a escalar, operadores ganham confiança e a cadeia de abastecimento reencontra fluidez. No horizonte está o projeto Coral Norte da Eni, para a qual a CFM Logistics se prepara como prestadora de serviços offshore. Um dos eixos centrais da ação é a inclusão econômica. Dos 30 novos postos de trabalho criados em Pemba nesta fase inicial, 95% são ocupados por residentes da província de Cabo Delgado. Até 2029, a meta é chegar a 200 trabalhadores num modelo que junta capacitação, valorização local e estabilidade social. A CFM Logística já é um farol, já é um que vai criar a possibilidade de as coisas poderem acontecer. Então, nessa relação, nós temos que ver a questão de segurança tem uma relação simbiótica com muitas atividades. O ser humano em si, ele precisa de ter uma distração, que não pense qualquer outra, quando quer realizar alguma atividade, que aqui haja algum obstáculo, precisa de um bom ambiente. Então, na gestão, também um pouco disso, não pode haver ameaças para que as coisas possam acontecer. Então, as nossas forças de defesa e segurança e aquelas que respondem tanto pela parte de Interland como pela parte do oceano, nós estamos em crer que com esse farol da CFM Logística as coisas vão ter que começar a acontecer e que haja uma estabilidade na nossa província. A visão da empresa vai para além da resolução local. Joaquim Zucul, presidente do Conselho de Administração do CFM Logistics, destaca que a empresa está a preparar um investimento adicional na construção de um rebogador próprio, orçado entre 10 a 12 milhões de dólares, com vista à cobertura plena da bacia do Rovuma, incluindo portos como Mocímboa da Praia, Nacala, Afungi e Pemba. Falamos dos empresários locais, falamos da economia regional, falamos da parceria do conteúdo local para o local. Portanto, por essa via, achamos que vamos fazer diferente. A CFM Logistics já há quase há um ano e meio, portanto, de janeiro de 2024 para cá. Então, a sua intervenção foi primeiro aqui, prestando um serviço mínimo, passou para Nacala, a fazer o serviço marítimo, agora volta para Pemba, para fazer não só a logística, mas também, portanto, o serviço marítimo. Então, por essa via, achamos que a nossa presença, tendo em conta a perspectiva, vou dizer, portanto, mais uma vez, daquilo que são os projetos de óleo e gás por Coral Norte, a dinâmica vai ser diferente. Definitivamente vai ser diferente. Não só para Pemba, mas para a economia moçambicana. E por essa via, a CFM Logística está lá para contar
com aquilo que é o conteúdo local aqui em Pemba. E isso vai mexer com a dinâmica daquilo que é a economia, portanto, regional e, acima de tudo, local. Por via do emprego, por via das parcerias locais e, acima de tudo, aquilo que é o negócio para aqui e daqui. Ao devolver funcionalidade ao porto, a CFM Logistics não apenas resolve uma deficiência operacional, ela reabilita um ativo econômico. Empresas de logística, transporte, comércio e cabotagem vêm-se novamente integradas num circuito nacional e regional. A retoma da cabotagem costeira, aliada à especialização em logística offshore, reposiciona a Pemba como um hub logístico natural para o gás. O ato de lançar um rebocador ao mar pode parecer um gesto técnico, mas no caso de Pemba trata-se de uma afirmação de soberania logística, de capacidade nacional e de visão estratégica. A CFML, ao agir com prontidão e com ambição, demonstra que é possível construir uma economia energética mais inclusiva, eficiente e moçambicana. A logística deixou de ser o elo fraco e está a tornar-se, pouco a pouco, a espinha dorsal do desenvolvimento energético nacional. Ministro Salim Valá defende visão transformadora e foco em resultados, rompendo com ciclos de improvisação e inércia administrativa. Durante 3 dias, o Ministério de Planificação e Desenvolvimento reuniu os principais atores da planificação para uma reunião de alinhamento estratégico. É perspectiva do MPD capacitar os mais diversos setores, desde o nível central, intermédio e local, nas atuais abordagens de planeamento orientado para resultados. No encontro, o Ministério afiançou que pretende uma implementação pragmática e que possa realmente assegurar uma transformação socioeconômica, dito de outra forma, poder trazer resultados verificáveis na melhoria das condições socioeconômicas e crescimento econômico do país de uma forma geral. A Reunião Nacional de Planificação 2025 foi um dos momentos mais significativos do calendário institucional do governo. Mais do que um exercício técnico, a reunião confirmou-se como um ato político e estratégico de alto impacto, marcando o início do processo de construção do Plano Econômico, Social e Orçamento do Estado para 2026. Sob liderança do Ministério da Planificação e Desenvolvimento, o encontro lançou as bases para o novo ciclo de planificação, reafirmou os princípios de alinhamento, coerência, transparência e responsabilização. No discurso de abertura, o ministro Salim Valá imprimiu o tom e o rumo da reunião. Com uma retórica firme e estratégica, Valá defendeu que Moçambique deve romper com modelos reativos e fragmentação de governação, apostando numa planificação que transforma, que antecipa e que entrega resultados concretos. Temos de quebrar barreiras como a inércia, a resistência à mudança, o comodismo, o receio de sair da zona do conforto, o imediatismo e o adoquismo. O futuro exige de nós coragem para planear com visão e monitorar com rigor. Temos de ter consciência de que não há desenvolvimento sustentável sem liderança estratégica. E não há liderança estratégica sem dados, sem indicadores, sem controle, sem transparência, sem boa gestão e responsabilização, sem comprometimento. O governante convocou os quadros da administração pública a pensar com estratégia e agir com humanidade, sustentando que a planificação não pode ser vista como um ato meramente burocrático, mas sim como bússola que orienta as decisões públicas com propósito e impacto social. Presente na reunião, o secretário de Estado do Tesouro e Orçamento, Amílcar Tivan, reforçou o enquadramento técnico das mudanças em curso, destacando a importância da implementação da orçamentação por programas baseados em resultados, cujo arranque já ocorre com o Plano Econômico e Social e Orçamento do Estado de 2025. Onde os recursos são alocados diretamente a programas, portanto a subprogramas e pilares, o que vai facilitar em última instância a monitoria do desempenho do governo. Perspectiva-se para o ano de 2026
ter uma proposta do PSOE que impulsione a atividade económica e o maior bem-estar da nossa população através de uma rigorosa decisão da alocação estratégica de recursos públicos que vai permitir viabilizar a implementação dos programas, subprogramas que, em última instância, devem concorrer para o crescimento sustentável, inclusivo e abrangente. O governante alertou para os desafios do espaço fiscal, condicionados por uma conjuntura de crescimento econômico moderado, inflação persistente e limitações orçamentais, defendendo que a eficiência na efetivação de recursos será um imperativo para os próximos anos. Os dirigentes convergiram na defesa de uma cultura de entrega pública assente na medição de resultados, onde os planos deixam de ser promessas para se tornarem compromissos com a cidadania. Cada plano local, cada orçamento municipal e cada ação distrital deixam de ser um exercício administrativo e passa a ser um compromisso com metas claras, indicadores verificáveis e resultados que transformam vidas. Caros planificadores, doravante teremos de aprimorar a nossa capacidade de planear com clareza, de priorizar com justiça e de monitorar com rigor. A Reunião Nacional de Planificação 2025 encerrou com a clara convicção de que planear é governar e que sem planeamento estratégico baseado em evidências o país não conseguirá responder aos desafios do crescimento populacional, da juventude em extensão, da pressão sobre os serviços públicos, da vulnerabilidade climática e da transformação econômica urgente. E sobre este tema da planificação do nosso processo de desenvolvimento socioeconômico, vamos então aprofundar esta matéria. Temos connosco em estúdio Cristina Matusse, diretora nacional adjunta no Ministério da Planificação e Desenvolvimento. É com ela que vamos perceber o alcance que se pretende e o dinamismo que se pretende nesta fase imprimir na dinâmica da planificação do processo de desenvolvimento do nosso país. Boa noite, Cristina Matusse, bem-vinda aqui ao Semanário Econômico. O Ministério esteve na última semana neste exercício sistemático de planificação. Que abordagens diferentes e inovadoras pretende-se trazer para o atual ciclo governativo e que possam resultar desta reunião nacional de planificação? Muito obrigada. Primeiro, saudar os telespectadores e agradecer a oportunidade em nome do Ministério da Planificação e Desenvolvimento. Que abordagens inovadoras para o processo de planificação neste novo ciclo governativo? Sabemos que um dos lemas que o Presidente da República emanou na sua tomada de posse e o Ministro da Planificação, na abertura da reunião da planificação, ele enfatizou por um governo orientado para resultados, para renovar a esperança dos moçambicanos. Então, isto pressupõe que o Ministério que tem a responsabilidade de planificar o desenvolvimento, ele deve aprimorar todos os mecanismos atuais de planificação. Tem que assegurar um aprimoramento da coordenação, da integração e da aplicação racional de recursos. Então, a inovação é aprimorarmos a implementação da abordagem programática baseada em resultados, porque esta é a orientação também emanada ao alto nível, que temos que olhar para os resultados que provocam mudança na vida das populações. Então, esta abordagem já está foi introduzida, na realidade, pela Lei 14/2020, de 23 de dezembro, a Lei do SESTAF. E o foco é nos resultados, no impacto de curto prazo, não é? Onde concentramos a agenda na resolução de problemas, mas também na resolução e na mudança que esta resolução dos problemas vai provocar ao nível da vida da população.
Então, é a estruturação por programas ao invés de mantermos a abordagem setorial, não é? E esta abordagem foi elencada ao nível da Estratégia Nacional de Desenvolvimento, aprovada recentemente pela Assembleia da República 2025-2044. Então, é assegurarmos que a materialização dos objetivos estratégicos seja mais coerente, seja mais integrada, a articulação entre os setores na planificação, na implementação e na monitoria e avaliação. Então, fortalecermos a viabilidade econômica, social e financeira das ações todas que são implementadas pelo governo. Assegurarmos uma gestão das finanças públicas, da implementação das políticas públicas mais participativa, mais transparente, com mais responsabilização e mais prestação de contas. Digamos que esta planificação e orçamentação baseada em resultados estruturados em programas representam uma mudança metodológica ou estamos efetivamente perante uma transformação mais profunda da cultura de governação? Não é só a abordagem metodológica, é mais que isso, porque ela orienta a mudança na forma como nós temos que implementar. Se formos a ver o nosso programa quinquenal do governo, ele é apresentado por pilares, 5 pilares, e temos em cada pilar os programas. Então, isto pressupõe que na alocação de recursos, nós estamos a alocar recursos ao setor, estamos a alocar recursos ao programa que vai assegurar a unidade nacional e a coesão política, onde vários setores intervêm na implementação deste programa. Então, o desafio é, dentro do programa, quais são aqueles setores que têm maior impacto na materialização daquele resultado. Então, são estes setores que vão ser atribuídos o maior bolo de recursos dentro do programa. Então, estamos a alocar recursos não para o setor, estamos a alocar recursos para um determinado programa que deve produzir um determinado resultado. Então, isto implica mudança de atitude, mudança de comportamento, a mudança na forma como nós atuamos como governo. A coordenação, mais coordenação intersetorial, mais articulação intersetorial e também exige um aprimoramento na informação que nós usamos para a planificação, em termos de indicadores e metas que nós temos que Que resultados é que o Ministério da Planificação e Desenvolvimento espera alcançar depois desta reunião nacional de planificação? Na realidade, a reunião, o que é que ela traz? Ela, per si, não é um fórum decisório, não é? A reunião é um fórum de consulta. É um fórum de orientação metodológica, porque estão lá todos os atores que vão assegurar a implementação das políticas públicas, desde o nível central até o nível distrital, porque temos os representantes da província, temos os representantes dos setores, então estes representantes em termos de planificadores. O que é que vai sair da reunião? Então, da reunião saímos todos com clareza sobre as prioridades para o desenvolvimento do país neste presente ciclo governativo. As prioridades do programa quinquenal do governo que foram traduzidos nos planos quinquenais dos órgãos de governação descentralizada. Saímos com metodologias alinhadas, com metodologias padronizadas, em termos de como é que nós temos que assegurar a materialização destas prioridades do programa quinquenal do governo e dos planos quinquenais dos órgãos de governação descentralizada. Saímos com
a orientação clara sobre quais são as metas que estamos a perseguir ao nível do programa quinquenal do governo e qual deve ser a contribuição de cada uma das províncias na materialização destas metas. Saímos alinhados em termos de coordenação interinstitucional e também em termos de coordenação e integração vertical entre o nível central e o nível territorial. Os setores e as províncias saem um pouco mais alinhadas, porque sabemos que a implementação, a materialização dos planos setoriais ocorre no território. Então estamos lá com o território, asseguramos este alinhamento entre os setores e o território, asseguramos o alinhamento entre as diretrizes, prioridades nacionais e as prioridades territoriais. Do seu ponto de vista, há sinais de progressos no que diz respeito à integração entre os diversos instrumentos de governação? Há muito progresso. A partir do momento que a Lei 14/2020, a Lei do SISTAFA, emana orientações sobre os instrumentos de planificação nacional e a Assembleia da República aprovou a Estratégia Nacional de Desenvolvimento, isto já emana um progresso muito grande em termos de referência para o processo de desenvolvimento do país. Temos um instrumento ao nível nacional que é referência no processo de desenvolvimento. Isto implica que todos os outros instrumentos devem se conformar com este instrumento orientador do desenvolvimento do país. Estamos a falar das estratégias territoriais e as estratégias setoriais. Então, devem se conformar com as diretrizes e as orientações da Estratégia Nacional. E ela traz esta abordagem programática. E que ferramentas deverão ser usadas para assegurar essa convergência? Já estão asseguradas, porque a partir do momento que a estratégia diz que temos 5 pilares e temos programas, todos os outros, cada um a seu nível, cada província na sua estratégia deve alinhar, definindo as suas prioridades, mas alinhando aquilo que é o objetivo e a visão central. Então, ao nível do programa quinquenal, já estamos a iniciar a operacionalização, que também segue o mesmo princípio. Também é como é que perseguimos os 5 pilares, como é que perseguimos os programas e ao nível do Plano Econômico e Social, que é o instrumento anual que materializa, que realiza as ações, a prestação de serviços, bens ao nível da população, também temos a mesma estrutura que dá a indicação de para aquele pilar, para aquele programa, o que é que vai ser feito de concreto no presente ano e a quem é que vai beneficiar esta ação, quando é que vai ser feita, quais são os recursos que são previstos para a implementação desta ação. Então, todos os níveis, estamos já a usar a mesma abordagem. No plano prático, o alinhamento institucional ou interinstitucional, a cooperação funcional tem sido um dos grandes desafios para a eficácia da ação governativa nos últimos anos. Esta reunião, de que forma é que endereça esses desafios na perspectiva de que estes constrangimentos que acabam limitando a eficácia da ação governativa possam efetivamente serem ultrapassados? Um dos princípios das metodologias de planificação e orçamentação que foram emanadas é que devemos reforçar os mecanismos de coordenação interinstitucional. Ao nível central temos o Fórum de Planificação, ao nível dos diretores nacionais, e temos o Fórum de Planificação ao nível dos secretários permanentes. Então, estes fóruns são aqueles que escrutinam a proposta do governo. Neste caso concreto, estamos a falar do Plano Econômico e Social e Orçamento do Estado. Antes dele ser aprovado, eles é que escrutinam aquilo que cada setor propôs, com base nos limites que foram definidos por programa, qual é a coerência que temos. Então, ao nível dos diretores e ao nível dos secretários permanentes. Isto ao nível técnico, fora os fóruns políticos de governação. Mas também temos outros mecanismos ao nível dos setores. Os setores têm também as reuniões nacionais de planificação, onde o setor, a todos os níveis, ele se reúne
Neste caso, por exemplo, a educação. Ele tem uma reunião de planificação no qual junta todos os seus atores ao nível da província, ao nível dos parceiros de cooperação, para avaliar a implementação da política do setor da educação e as propostas. E temos também mecanismos que nos asseguram a coordenação com os outros atores de desenvolvimento, porque não é só responsabilidade do governo, os outros atores também, a sociedade civil e os parceiros de cooperação. Temos os observatórios de desenvolvimento, que um dos princípios do Ministério é fortalecer estes mecanismos, trazer alguma inovação à dinâmica destes mecanismos. Os observatórios de desenvolvimento é onde avaliamos as políticas públicas com os outros atores. O governo tem os seus meios, tem os seus mecanismos, mas com os outros atores, com a sociedade civil, sentamos nos observatórios que se realizam ao nível das províncias, ao nível central, para apreciar as propostas dos planos, os balanços dos planos, e é aí onde temos a contribuição, as recomendações dos parceiros e da sociedade civil sobre como melhorar e como aprimorar. Percebe-se que a estrutura para assegurar essa coerência e essa eficácia na execução dos planos e programas está claramente definida. A questão é se esses mesmos mecanismos são eficazes e conseguem efetivamente produzir os resultados que são perseguidos, dito de outra forma, possam promover essa transformação socioeconómica ou promover o desenvolvimento. Precisamos de aprimorar, estamos a falar da implementação da abordagem de gestão baseada em resultados. Isso pressupõe que temos que ter informação fiável, dados fiáveis, atualizados. Isto pressupõe que temos que estar sincronizados em termos de em que momento é que temos esses dados, não só na planificação, mas na operacionalização. Até que podemos estar integrados na planificação, os indicadores, a informação está ajustada, mas precisamos de aprimorar a implementação. Se o programa é o alargamento dos sistemas da eletrificação para a agricultura, é preciso que o setor das obras públicas tenha consciência de que precisa de estender a linha naquele momento em que a agricultura vai precisar da energia para poder potenciar o sistema de irrigação. Então precisamos de elevar o nosso nível de planificação a este ponto, no qual, no momento da implementação, estamos mais coesos, estamos mais integrados e a complementaridade das ações para podermos maximizar os impactos. Pois, como é que esta reunião reforça a cultura de responsabilização e também monitoria orientada para esses resultados no seio da própria administração pública? Todos estamos claros, mesmo o discurso de excelência, que nós temos que ser mais transparentes no nosso processo de gestão de finanças públicas. A alocação de recursos, este é o princípio inicial, a alocação de recursos racional, viável, eficiente. Então, esta orientação que foi emanada no sentido de aprimorarmos o mecanismo de alocação de recursos de forma transparente, de forma viável, e a partir daí, porque vamos assegurar que a implementação aquela ação maximiza os recursos e facilmente poderemos ver o impacto dos resultados. Transparência e prestação de contas, a participação da sociedade civil no nosso processo de planificação. Não quando já temos os instrumentos todos eles já consolidados, mas ainda no processo da elaboração dos planos, termos a participação da sociedade civil, dos atores, dos parceiros, que eles fazem essas análises de forma independente para recomendar melhor
em termos de maximização. Cristina Matoso, muito obrigado por nos prestar esses esclarecimentos sobre este exercício de planificação do nosso processo de desenvolvimento que está sendo conduzido precisamente pelo Ministério da Planificação e Desenvolvimento. Agradeço-lhe por estar aqui e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Foi assim que fizemos este apontamento. Entretanto, prosseguimos com a nossa escalada informativa. Standard Bank está a capacitar PMEs moçambicanas com ferramentas práticas para gerir riscos e consolidar a sua sustentabilidade. Numa iniciativa inédita, o Standard Bank promoveu uma masterclass sobre gestão de riscos e sustentabilidade empresarial com enfoque especial no segmento das pequenas e médias empresas. O banco, através dos seus experts, partilhou as visões neste momento existentes sobre o papel transformador da educação empresarial e o imperativo de profissionalizar a forma como os pequenos e médios negócios lidam com o risco. A gestão do risco raramente figura entre as prioridades das pequenas e médias empresas moçambicanas, muitas vezes relegada a segundo plano ou confundida com meras formalidades contratuais. Esta dimensão crítica da gestão empresarial foi o foco central da masterclass organizada pelo Standard Bank, que reuniu empreendedores, especialistas e parceiros de desenvolvimento. Em entrevista ao Semanário Econômico, Érica Nur Mohamed, diretora de risco de crédito de banca de negócios Standard Bank, explicou o racional por detrás da iniciativa. Verificamos que os nossos empresários percebem muito da sua atividade, mas têm algum gap de conhecimento sobre assuntos bastante pertinentes para a sustentabilidade dos seus negócios. Enquanto incubadora do Standard Bank, nós, desde 2017, que entregamos vários programas de capacitação, de formação, bastante estruturados. Contudo, verificamos que tínhamos a oportunidade de partilhar o conhecimento que o banco tem, domínio, com os seus especialistas, colaboradores e parceiros, com esta comunidade empreendedora. Daí surgiram as nossas masterclasses. São formações de curtíssimo prazo, acontecem em cerca de 1 ou 2 horas, em modelos híbridos que são algumas vezes presenciais, outras são online e permitem-nos capacitar muitos mais empreendedores moçambicanos. Por sua vez, João Bambo, gestor de clientes empresariais do banco, reforçou que há um desequilíbrio entre a ambição dos empreendedores e a estrutura de suporte à gestão. A desaceleração do crescimento econômico, a vulnerabilidade social e o ambiente pós-eleitoral que se vive atualmente em Moçambique cria um cenário de riscos que afetam as pequenas e médias empresas. E dentro desta categoria nós podemos ressalvar 3 categorias, que é a categoria dos riscos financeiros e econômicos, que representam a sua tipologia os riscos de mercado, os riscos de crédito, os riscos financeiros, e a categoria também dos riscos regulatórios e operacionais, que olham mais para o ambiente interno das organizações, isto que é a postura que estas empresas, que estes empreendedores pretendem trazer para o mercado, e a categoria dos riscos sociais e estratégicos. Um dos pontos-chave abordados durante a masterclass foi o papel dos seguros na gestão do risco. Érica Nur Mohamed destacou que o seguro precisa ser entendido não como um custo obrigatório, mas como um ativo estratégico. Desde o momento que o empreendedor desempenha uma atividade, imediatamente está inerente a um risco do seu negócio. Então, a gestão de risco é uma das masterclasses principais que nós entregamos. Junto a esta masterclass, apoiamos o empreendedor a identificar os riscos inerentes ao seu negócio, a pensar em possíveis controles e mecanismos para mitigar estes riscos e até explorar potenciais soluções de transferência destes riscos para outras entidades, como, por exemplo, as seguradoras. A gestão de finanças, a gestão de recursos humanos, pessoas,
habilidades comerciais para poder comunicar com os seus clientes, com os seus fornecedores, a gestão de riscos que podem minar a continuidade e sustentabilidade dos seus negócios e também alguns conhecimentos legais e fiscais que vão permitir este empreendedor a estar em conformidade com aquilo que é a legislação local. Ambos os entrevistados reconheceram que ainda existe um conjunto de mitos e resistência no seio do tecido empresarial informal, muitas vezes alimentados por falta de informações ou má experiências anteriores. Mas a chave, dizem, está na formação contínua e adaptação ao contexto local. A resposta dos participantes foi, segundo os promotores, altamente positiva. Vários empreendedores sinalizaram que a sessão foi o primeiro contacto real com conceitos de gestão de risco estruturada. E as parcerias, falo concretamente de especialistas que entendem da matéria do seguro e do âmbito de cobertura, podem trazer à mesa todos os riscos inerentes à atividade e desenhar produtos sob medida para salvaguardar que os riscos estão cobertos desde a existência dos mesmos até a uma possível ocorrência. Érica normalmente confirmou que esta foi apenas a primeira de várias ações que o banco pretende levar a cabo através da sua incubadora e da sua rede de apoio empresarial. O objetivo é claro, fortalecer a base econômica do país a partir da qualificação das suas pequenas e médias empresas. Nosso papel é bastante ativo desde 2017. Esse é o nosso principal objetivo, construir uma nova geração de empreendedores bastante conscientes, que tenham sustentabilidade no desenvolvimento da sua atividade. Para isso, entregamos as nossas diversas masterclasses, assim como os nossos cursos de formação e capacitação. As PMEs representam mais de 90% do tecido empresarial moçambicano, são criadoras de emprego, dinamizadoras da economia local e peças-chave no combate à pobreza. No entanto, a maioria dela continua a prosseguir as suas atividades sem mecanismos estruturados de gestão de risco, operando à margem de práticas fundamentais, como sejam a avaliação de vulnerabilidades, contratação de seguros e diversificação de mercados ou planeamento de contingência. As empresas de pequena e média dimensão vão navegando assim, ensombradas pela incerteza e pela propensão ao risco, o que limita as suas margens de crescimento e condicionam efetivamente a sua sustentabilidade a médio e longo prazo. Há de se recordar que persiste sobre o tecido empresarial de pequena e média dimensão, neste caso o tecido empresarial moçambicano, o síndrome de morte precoce. Muitas pequenas e médias empresas não vão para além de um ano após o seu nascimento. A masterclass promovida pelo Standard Bank teve este condão de trazer à superfície a gravidade deste déficit organizacional ao nível das PMEs. Quando se fala do risco, pensa-se logo em perda, mas o risco, na verdade, é um fator de decisão. Saber avaliá-lo, mitigá-lo, integrá-lo na estratégia é o que permite às empresas e os empresários navegar no atual ambiente de incerteza e não apenas sobreviver, mas também. As PMEs representam mais de 90% do tecido empresarial moçambicano. São criadoras de emprego, dinamizadores da economia local e peças-chave no combate à pobreza. No entanto, a maioria delas continua sem mecanismos estruturados de gestão de risco, operando à margem de práticas fundamentais como a avaliação de vulnerabilidades, contratação de seguros, diversificação de mercados ou planeamento de contingência. A masterclass promovida pelo Standard Bank traz à superfície a gravidade deste déficit organizacional. Quando se fala em risco, pensa-se em perda, mas o risco, na verdade, é um fator de decisão. Saber avaliá-lo, mitigá-lo e integrá-lo na estratégia é o que permite o empresário navegar a incerteza e não apenas sobreviver, mas crescer. Nas formações nós partilhamos bastante conhecimento
partilhamos exemplos, estudos de caso, exemplos práticos que eles possam usar e identificar potenciais riscos e oportunidades de mitigação nos seus negócios. Partilhamos também informação comercial, tanto do banco e dos seus parceiros, para mitigação destes riscos e resposta a estas situações. Conceder crédito a uma PME que não tem planos de gestão de risco é para a banca um ato arriscado. O crédito exige não só colaterais, mas confiança técnica, a certeza de que a empresa tem mecanismos para responder a choques externos ou internos. Sem isso, as taxas sobem, os prazos encurtam e o acesso torna-se restrito. Érica Nurma Armado foi clara. A banca precisa de indicadores não apenas financeiros, mas também de gestão e governação. Empresas que investem em cultura de risco tornam-se mais atrativas para investidores, parceiros e financiadores. A resiliência empresarial é o objetivo final das nossas masterclasses. Tudo que nós fazemos e promovemos enquanto conhecimento concorre para construir esta resiliência empresarial. Qualquer parceiro, investidor ou financiador olha para um negócio estruturado, que tenha planos de continuidade, que demonstre confiança, que demonstre consolidação no mercado. Numa economia com forte informalidade e baixa escolaridade empresarial, a gestão de risco precisa de ser ensinada, descomplicada e institucionalizada. Há ferramentas disponíveis, há seguros adaptados, mas falta cultura, comunicação e incentivo. A mudança de mentalidade exige um esforço concertado da banca, dos reguladores, das associações empresariais e dos próprios empresários. A sustentabilidade empresarial não é feita apenas de bons produtos ou bons preços. É feita de visão estratégica, responsabilidade na gestão e capacidade de antever cenários adversos. A nova geração de PMEs moçambicanas precisa de abraçar o risco não como inimigo, mas como parte do seu caminho de crescimento. E para isso, a capacitação como a promovida pelo Standard Bank é um passo essencial. Fechamos por aqui este bloco de atualidade econômica, quando numa altura em que estamos precisamente perto do final da presente edição do Semanário Econômico, retomamos já a seguir para as nossas considerações de fecho. Vamos deixar-lhe ficar com um breve intervalo, voltamos ao programa já já. Este é o Semanário Econômico. Caminhada agora para o fecho da presente edição do Semanário Econômico. Temos tempo, como sabe, a esta altura, para resumirmos aquilo que foram os 60 minutos de informação econômica aqui neste programa. Ministro Salim Valá defende visão transformadora e foco em resultados, rompendo com ciclos de improvisação e inércia administrativa. Esta metodologia permite que os recursos do Estado sejam alocados com foco em metas concretas, indicadores mensuráveis e impactos reais na vida dos cidadãos. Banco Mundial promete apoio técnico e financeiro à diversificação energética da HCB e à construção de Mpandankua. There are opportunities in tourism, there are opportunities in the economic corridors, and there are opportunities in skilling. CFM Logistics relança serviços marítimos com rebocador e barco-piloto após longos meses de inatividade portuária em Pemba. Achamos que a nossa presença, tendo em conta a perspectiva daquilo que são os projetos de óleo e gás por Cora Norte, a dinâmica vai ser diferente. Não só para Pemba, mas para a economia moçambicana. Nós já desenvolvemos um plano estratégico, já temos indicações de o que é necessário e estamos a preparar nesta linha para que possamos ser um verdadeiro provedor de serviço e no final do dia gerar riqueza e gerar felicidade para o país. Standard Bank está a capacitar PMEs moçambicanas com ferramentas práticas para gerir riscos e consolidar a sua sustentabilidade. Qualquer parceiro, investidor ou financiador olha para um negócio estruturado, que tenha planos de continuidade, que demonstre confiança, que demonstre consolidação no mercado. São fatores que, profissionalizados, podem muito bem trazer uma postura madura, uma postura de crescimento médio a longo prazo das nossas pequenas e médias empresas.
E já está, por hoje é tudo, paramos por aqui. Quanto ao semanário econômico, fizemos-lo com enorme prazer e vontade, por isso mesmo o nosso convite para mais um encontro daqui a uma semana, sensivelmente para lhe pôr a corrente dos principais desenvolvimentos socioeconômicos de Moçambique, continuação de uma ótima recepção da restante programação aqui do seu canal de eleição, a STV Notícias. Quanto a nós, conforme nos referi, próxima semana, quando forem 22 horas de quinta-feira, cá estaremos para mais uma edição do Semanário Econômico. Até lá, tenha uma semana bastante frutífera. Boa noite. Passa 50 anos. O orgulho de Moçambique. BNI, milhões de braços, uma só força.